João Batista vai demorar um pouquinho. Oi, gente, boa noite. Bispo Eliane trazendo aqui a história, enciclopédia da vida dos principais personagens bíblicos de A a Z. Já estamos na letra J. Já era para mim ter entrado com a história de João Batista aqui, só que muita correria. Sabe quando você sente assim que, biblicamente falando, os dias estão se abreviando, você começa a fazer as coisas, já acabou o dia, já é noite, você não conseguiu concluir o que tinha que ser concluído. É mais ou menos assim que está a nossa correria. Mas vamos lá, né? Vamos tentar fazer o estudo para você. Hoje nós vamos contar a história de João Batista. Tá dando retorno. João Batista. Nome hebraico significa Deus tem sido gracioso. Nome hebraico significa Deus tem sido gracioso. É João Batista. A história que nós vamos contar hoje para você. A história de João Batista, que no hebraico significa Deus tem sido gracioso. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus Cristo. Isso mesmo. Cristina, que prazer do Ministério Restaurar Petrópolis. Prazer tê-la por aqui, minha querida. Deus abençoe. Minha filha, pastora Regina. Bom aqui também te ver por aqui. Deus abençoe. Repetindo, João Batista foi o precursor do ministério de Cristo. Foi aquele que preparou o caminho para a vida do Messias. Sua mensagem incluía instrução ética, denúncia profética e ensinos escatológicos. O último profeta do período da lei não foi Malaquias, como muitos pensam, mas sim João Batista. Pois o que marcou o fim da lei, velha aliança, e o início da graça, nova aliança, não foi, tá tampando a claridade, minha filha, não foi o nascimento de Cristo, mas sim a morte como cordeiro da nova aliança, cumprindo assim a lei e inaugurando um novo e vivo caminho de volta a Deus. Só um minutinho que a minha filha está querendo alguma coisa aqui, ela está passando na frente da claridade. O que você quer, minha filha? Nada não, está atrapalhando a mãe. Pode esperar acabar, por favor? Obrigada. Jesus disse que, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Lucas, capítulo 7, versículo 28. Ele era também considerado por Jesus como Elias, que havia de vir, ou segundo Elias, enviado por Deus, de acordo com a antiga profecia, Malaquias 4:5 e Mateus 11, de 13 a 15. Tudo em João lembrava a profecia de Elias. Vivia no deserto, sua vestimenta vestia-se de pele de camelo, a severidade na sua mensagem, pessoas reunidas para ouvi-lo. João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote da classe de Abias, um dos 24 grupos que serviam no templo. Sua mãe, Isabel, era descendente de Arão, Lucas 1:5. Isabel era estéril, e assim como Zacarias, eram idosos. Foi quando o anjo Gabriel
apareceu a Zacarias, lhe trazendo a mensagem de Deus, dizendo que Isabel teria um filho. Quando o anjo explicou que o menino converteria o coração dos pais e prepararia para o Senhor um povo bem disposto, indicou que, por meio do ministério de João Batista, a última profecia do Antigo Testamento estava prestes a se cumprir. Malaquias 4, paz do Senhor, pastora Josiane. Zacarias não creu nessa possibilidade devido à sua idade avançada. E nós estamos estudando sobre João Batista hoje, viu, amada? Zacarias não creu nessa possibilidade devido à sua idade avançada e por isso ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista aconteceu 3 meses antes do que Jesus. Isabel e Maria, mãe de Jesus, eram primas e, sendo assim, eles eram primos de segundo grau. João Batista nasceu aproximadamente no ano de 5 a.C. Então, isso quer dizer que quando Jesus nasceu, João Batista tinha 5 aninhos. Os pais de João, ano 5, antes de Cristo, provavelmente é isso. Os pais de João moravam em uma cidade situada na região montanhosa de Judá, talvez em Juta, que era a cidade sacerdotal de Hebrom. Um fato interessante sobre a gestação de Maria e Isabel está no relato de dia que Maria... Peraí. Tô vendo aqui que se Isabel estava grávida e Maria também, não podia ter 5 aninhos não, né? Vamos corrigir isso aqui. Então, esses 5 anos antes de Cristo tá meio fora aqui do padrão. Tá vendo como é que a gente tem que refletir o estudo? Tá fora do padrão. Tô lendo aqui, mas tô voltada ali atrás no que tá escrito. Como pode ser 5 anos antes de Cristo que João Batista nasceu, se Isabel estava grávida junto com Maria? Ó, tá vendo? Achamos um errinho. Um fato interessante sobre a gestação de Maria e Isabel está no relato do dia que Maria, gestante de Jesus, foi visitar Isabel, gestante de João Batista. Né, pastora? Ao entrar, a gente tem que ler o estudo, estudar e prestar atenção, né? Não é deixar descer tudo assim de qualquer jeito, não. Isso que eu sempre falo, estou dando aula de profeta lá na igreja, na escola bíblica, e eu falo sempre lá com os obreiros, com o povo que está fazendo esse estudo. Façam dúvida, não fiquem com dúvidas, porque até eu, quando estou ministrando, se eu acho ali no estudo mesmo que eu estou dando, porque eu também fiz ele um erro, eu vou atrás. Eu não vou ficar igual ontem. Ontem eu descobri algo assim muito interessante, que eu não sabia. Ali no momento, no culto de... como é que é o nome? Pré-congresso de obreiros, ali no Bispo André, onde Deus usou a minha vida, dos obreiros da casa, de todos ali, para o evento maravilhoso. Tive ali grandes aprendizados ontem na igreja do Bispo André. Hoje até mencionei na igreja que a gente não acha que sabe tudo, mas não sabe não. A gente está sempre aprendendo. E o inimigo fez de tudo para mim não ir ontem. E foi o dia, assim, de respostas na minha vida. Mas continuando, vamos voltar aqui. Ao entrar Maria na casa de Zacarias... meu dedo, gente, tá do dói. Acidente caseiro, viu? Carlos Jerônimo, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Ao entrar Maria na casa de Zacarias, saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. Coisa linda, né?
E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou Isabel em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 42. No entanto, a história do nascimento de João Batista é exclusiva de Lucas. Nenhum outro evangelista demonstra qualquer conhecimento de vínculo tão próximo entre João e Jesus anteriormente ao batismo. Lucas concluiu o relato do nascimento de João com a observação enigmática de que, já crescido, o menino habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Lucas 1, 80. Para saber como Lucas teve acesso a essa história, ver em Lucas, a história de Lucas aqui do livro, né? Em Lucas, daqui a pouco nós vamos chegar na história de Lucas, que nós vamos para a letra L. Nós estamos na letra J, então daqui a pouco nós vamos para L, vamos chegar lá em Lucas e nós vamos saber como Lucas teve acesso a essa história. Em Lucas 3:2, nós temos um importante detalhe sobre o dia em que João Batista viveu. Lucas escreve que, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra do Senhor ao filho de Zacarias. Nesse texto, há uma aparente incoerência. Não havia sumo sacerdote, havia um sumo sacerdote, ou seja, não havia sumos, havia sumo, um. O que Lucas está fazendo é uma denúncia. Anás era sogro de Caifás. Ele havia transformado a posição religiosa em um patrimônio familiar. Anás passou o sumo sacerdócio para o seu genro Caifás. Este era escolhido de Anás, mas o escolhido de Deus para aquele momento no sacerdócio era João Batista, olha que lindo, que era da linhagem sacerdotal e também a comunicação de Deus com Isabel naquele dia. Anás decidiu fazer suas escolhas, mantendo sua família no poder. Com isso, Deus saiu do templo. Inclusive, a Arca da Aliança não estava mais lá e foi para o deserto e levou com ele o seu sumo sacerdote, João Batista. E as multidões saíam da cidade para o deserto para ouvir João Batista, o sacerdote de Deus. Para mais informações também é só acompanhar os estudos aqui da letra C, que nós já está publicada aí, Caifás. Por isso, João Batista é chamado de a voz que clama no deserto. Lucas capítulo 3, versículo 4. Quem estava clamando no deserto? O próprio Deus, pois havia saído do templo. No livro de Apocalipse, Jesus saiu da igreja em Laodiceia. A permissividade do pecado e a corrupção do ministério, a ausência da glorificação exclusiva de Deus, faz com que ele abandone lugares. Embora João Batista fosse da linhagem sacerdotal, grande parte das suas pregações era contra a corrupção dos sacerdotes do templo. Ele era um fervoroso denunciador do engano, a antítese perfeita dos
fariseus e saduceus, que pelo poder da influência das riquezas controlava a vida social e religiosa da Judéia. Enquanto ele vivia luxuosamente nas cidades grandes, João Batista vivia em uma caverna no deserto, sobrevivendo à base de gafanhoto e mel silvestre. Mateus 3:4. Seu ministério começou muito antes do que Jesus. João era muito conhecido em toda a Judéia. Na época em que Jesus foi por ele batizado, ao contrário de Jesus, ele não ia de um lugar para o outro para pregar, mas permanecia num único lugar, o deserto. Formou um grupo de discípulos e o que parece estabeleceu seu centro de operação em uma caverna do lado oriental do Rio Jordão, alguns quilômetros do norte do Mar Morto. O batismo era a principal marca do seu ministério. Todavia, ele não foi seu originador. Não foi ele que criou, não foi quem originou o batismo. Sua distinção está no sentido de que João colocou no ato. Basicamente, ele tinha duas facetas. Uma orientação messiânica e uma escatológica. E uma renovação pessoal na vida de pessoas batizadas. O evangelho escrito, João diz que João Batista batiza em Betânia, o outro lado do Jordão. João capítulo 1, versículo 28. Isso para distingui-la de Betânia, que ficava próxima a Jerusalém, onde morava Lázaro. Próximo à caverna de João, batizava, do outro lado do rio, ficava Wadi, onde havia uma comunidade essênico. Os essênicos eram judeus que haviam rejeitado a corrupção de Jerusalém e do templo e preferiam viver em uma simples e isolados no deserto. Há os que pensam que, devido João ter sido filho de pais idosos, pode ter ficado órfão cedo e ter sido adotado pela comunidade essênia. No entanto, não podemos afirmar que João era também um essênio. Embora muitos acreditam que era mais o que sabemos é que certamente ele se simpatizava com o padrão moral e religioso dos essênios. Os essênios, porém, ainda esperavam pela chegada do Messias. João sabia que ele já estava ali. Assim como os essênios, João se afastou da sociedade, porém, ao contrário dele, ele procurou reformá-la mediante sua pregação. Sua comida, roupa e estilo indicava sua rejeição do Israel oficial da época e sua convicção de uma chamada profética. Quando tinha 30 anos, João Batista apareceu pregando no deserto do Jordão. Acredita-se que exerceu o seu ministério em um ano sabático, em que o povo descansava dos trabalhos rurais e, portanto, estavam em condições de entenderem seguirem em suas pregações. Provavelmente, esse foi o ano 26 depois de Cristo. Seu ministério pregava o juízo final e proclamava
o povo a se arrepender. Raça de víbora, exclamava. Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Lucas 3, de 7 a 9. Quando, porém, João definiu a regra do arrependimento, não falou de rituais religiosos, como seus ouvintes provavelmente esperavam. Em vez disso, enfatizou a justiça social. Quem tiver 2 túnicas, reparta com aqueles que não têm, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Lucas 3, 11. Tendo definido suas mensagens na ênfase da necessidade de arrependimento como símbolo dele, ele usava o tradicional batismo, um ritual para purificação de pecado antes de entrar no santuário principal do templo em Jerusalém. Um homem tinha que ir para um tanque ritual chamado Igarra, onde se emergia por inteiro em águas limpas com símbolo de uma purificação ritual. Na época de João, isso havia se tornado um negócio muito lucrativo. Todo peregrino com destino ao templo tinha de entrar no mikvah, o plural, e havia uma taxa a ser paga para isso. Para as pessoas mais ricas, ficava nas casas do sacerdote, e os ricos pagavam caro para usar esses belos tanques, em vez de terem de se misturar com as pessoas comuns. As pessoas mais pobres não podiam nem sequer pagar o mais barato e, consequentemente, não podia fazer parte da corte dos fiéis, daqueles que se purificavam. Próximo ao que se acredita ser caverna de João Batista, no Jordão, havia um mikvah natural alimentada pelas águas do Jordão, onde João batizava qualquer pessoa que o procurava sem cobrar taxa. O único preço a ser pago era o preço do arrependimento e seus pecados abandonados, sua vida passada e decidindo seguir um caminho melhor e reto dali por diante. O batismo de João era, de uma vez por toda, um ato final e decisivo de entendimento de não ser mais repetido. A palavra batizar vem do grego baptizen, mergulha-se em ou lavar-se. Ao fazer isso, João deu um significado completo novo ao tal do mikvah. Antes era um simples símbolo de pureza ritual de acordo com os padrões da lei mosaica. João transformou-o num modo que fosse um símbolo de perdão de pecados e de um novo estilo de vida em relação a Deus. Bom, amanhã a gente continua, tá? Essa história vamos dividir em 2, que é a história aí do grande homem de Deus, que foi o profeta João Batista. Por aqui eu paro, que
porque o sono já tá pegando, o cansaço também, né? Essa pegada aí de monte, né? Eu subi o monte um mês de setembro todo, descansei outubro, voltei a novembro e não sei, né, se vou continuar. Deus é quem sabe. Novembro, 6 de dezembro termina e quem sabe, né, paro em dezembro e volto em janeiro. Deus é quem sabe. Então, é correria, tô muita correria. Não tem parado, mas Deus está no controle de tudo, né? Graças a Deus. Boa noite, obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe. Amanhã eu trago a segunda parte, tá? Aqui, ó, Dodói. Acidente caseiro. A segunda parte do livro da história de João Batista.